Olá pessoal, eu sou o Fleca Taíde do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Vamos fazer hoje uma contestação aqui em Categoria, né? Porque ele faz crítica, faz muitas críticas, né? Diz que a Revolução Russa, Stalin foi um ditador, né? Mas ele fala uma parte, mas ele esconde outra, né? E aí ele vai dizer, por exemplo, que Stalin tinha trabalhos forçados, né? Depois da Revolução Russa, houve trabalhos forçados. O que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, que ele defende? O trabalho do negro não era forçado? Né? 3 milhões de negros, né? Lá na Guerra Civil da Revolução Russa morreram 2 milhões de pessoas. Isso é um fato, né? Mas porque a guerra durou muito, porque houve a participação de 17 países tentando derrubar a Revolução Russa, né? Mas, né, os Estados Unidos mataram 6 milhões de índios, né? Para tomar conta do território indígena. Muito pior, né? Aí ele fala dos gulag, né? Os gulags eram campos de trabalho forçado que os russos mandavam aqueles burgueses que não aceitavam, né, perder os meios de produção, né? Mas os campos de concentração também houve para os indígenas dos Estados Unidos. Eles foram colocados em áreas que não tinham acesso à caça, acesso à plantação, muitos morreram de fome. As marchas indígenas mataram muitas crianças, mulheres, né? É, e outra, né? Outros países, eu vou falar outros países também que não estão, né, no liberalismo, né? Que participaram de atos muito pior do que eles falam da Rússia. É, Aí ele disse que o estado de bem-estar social não foi uma pressão soviética, foi uma luta democrática. Jamais, né? A Revolução Francesa aconteceu, a burguesia tomou o poder e a classe trabalhadora não tinha nem direito a voto. Né? O Brasil não tinha direito a voto. Né? O voto era censitário, só quem tinha renda. Em todos os países. Os negros dos Estados Unidos só foram votar nos anos 60, né? Porque eram cidadãos de segunda categoria. A Rússia, depois da Revolução Russa, até a mulher tinha voto, né? A mulher votava, né? E os ganhos do Estado de bem social depois da Revolução Russa forçaram, como eu já falei, né, a criação dos estados de bem-estar social, né? É, ele fala de genocídios na, na, na Revolução Russa. Genocídio foi o que a Inglaterra fez nas guerras do ópio. 80 milhões de chineses. Né? Toda vez que os chineses se rebelavam, a Inglaterra ganhava a guerra, impunha mais tratados, tomava territórios. Né? Por exemplo, o porto de Hong Kong, né, que quer independência e a Inglaterra apoia, Hong Kong era chinês. Era um território chinês que a Inglaterra roubou na Guerra do Ópio. Viciou o povo, né, com a desculpa de livre mercado. Né? É, o voto não, a União Soviética tinha voto. E ele contesta, né? Vota em país democrático. Né? A China não tem voto. Né? A China tem um partido único. Aí os Estados Unidos querem dizer democracia. A democracia norte-americana é baseada no dinheiro. Só quem se torna parlamentar, eu já falei isso, né? É quem a burguesia financia. Né? Trabalhador não chega ao Congresso norte-americano. Né? Então a representação não se faz popular. Ela atende a interesses capitalistas. Né? De que adianta uma democracia dessa? Né? E uma democracia que interferiu em vários países do mundo porque não aceitava a soberania. Por exemplo, né? Ele vai elogiar, né? Ele vai dizer que
a Líbia, né, os Estados Unidos matou, né, Muammar Gaddafi, porque a Líbia era uma ditadura. Né? Se era uma ditadura ou não, os Estados Unidos tinham que interferir. Né? E outra, né? A Arábia Saudita é uma ditadura, os Estados Unidos apoiam. Ele não está preocupado com a soberania, né, com a liberdade, ele está preocupado com interesses econômicos. Por que ele chama a Venezuela de ditadura? Porque ele quer o petróleo da Venezuela. Né? Como ele já conseguiu o domínio do petróleo da Arábia Saudita, pode ter a ditadura que quiser. Eles estão um pouco preocupados com direitos humanos. Tanto que eles não são signatários dos direitos humanos. Né? A China, aí fala que a China, né, teve a revolução violenta de Mao Tse-tung. A revolução de Mao Tse-tung foi para se livrar do domínio francês, inglês, a China foi partilhada pelo Japão, pelos Estados Unidos. Todo mundo tomou um pedaço da China. Mao Tse-tung fez uma revolução para tirar o povo de lá, porque né, a China perdeu totalmente a sua autonomia, assim como a Índia virou uma colônia da Inglaterra. A Inglaterra destruiu a indústria de tecelagem indiana para poder vender a dela. E aí Mahatma Gandhi, né, na desobediência civil, passou o conceito do próprio indiano fabricar o seu tecido em casa, né, para não comprar tecidos ingleses. Né? Eles foram reprimidos duramente. Né? E foram impostas leis, né, inglesas, né, para os indianos, para os chineses. Né? Aí ele diz que a Rússia era aliada na Segunda Guerra Mundial da União Soviética, né? Porque até fizeram um pacto. O pacto Ribbentrop-Molotov a Rússia fez por quê? Porque a Rússia já sabia que a intenção do Hitler era invadir a Rússia, primeiro porque ele não gostava de comunista, segundo porque era uma área rica em petróleo. Né? A intenção dele era invadir. Então o Stalin vai pedir aliança com a Inglaterra, vai pedir aliança com a França, vai pedir aliança com os Estados Unidos. Eles não querem aliança. Eles querem que comunistas e nazistas se matem. Né? Eles têm algeriza ao comunismo. Né? Então o Stalin faz o pacto para ganhar tempo. Né? E logo depois o Hitler vai invadir com a Operação Barbarossa e vai ganhar a guerra. E aí ele vai dizer que o Winston Churchill, né, que resistiu, que era um grande sadista, que não era... O Winston Churchill, a Inglaterra chegou a ter 1/3 do mundo. Dominou 1/3 do mundo. Né? Como ele pode dizer, né, que a Rússia, a Rússia era uma ditadura? A Inglaterra dominou. Os países africanos, a gente percebe, né? Falam francês, eles falam francês, falam português. A maioria da África fala inglês, por quê? Porque a maioria da África foi dominada pela Inglaterra, né? Que se sentia dona, né? Sob a desculpa de levar cultura para o povo, um povo incivilizado, né? Por trás da intenção, era roubar a riqueza mineral, né? E explorou o povo, né? Juntou etnias que eram inimigas, que até hoje a África não se levantou, né? E aí ele vai dizer que o Churchill é um grande estadista, né? O Winston Churchill também é um racista, né? E um homofóbico. Aí ele vai falar que outra grande chefe de Estado é Margaret Thatcher. Ela impôs o Estado neoliberal que deixou o próprio povo inglês na miséria e a elite inglesa ficou muito rica. Né? Ela apoiou o regime de Pinochet. Né? Ela apoiou o apartheid, né? Que deixou o Nelson Mandela 27 anos preso. Né? Como os Estados Unidos e esses países capitalistas, eles interferiram no mundo. Para se ter uma ideia, né, na Guerra Fria, os Estados Unidos não aceitavam a soberania dos países da América do Sul e da América Central, que eles interferiam. Por exemplo, Brasil, o golpe militar foi apoiado, né, pelos Estados Unidos. Né? No Chile, Salvador Allende foi assassinado e se instalou uma ditadura. Ele fala que
na Rússia houve expurgo, houve morte de muita gente, né? O Pinochet matou milhares, né? Torturou, estuprou, né? Vilipendiou, né? Na Argentina, a ditadura foi apoiada pelos Estados Unidos, interferiu, né? Cuba era protetor, eles falam muito de Cuba. Os Estados Unidos ele colonizou naquela época as Filipinas, Cuba, Porto Rico, né? Cuba era um protetorado dos Estados Unidos e a emenda Platt dizia que Cuba não tinha decisão de autonomia nenhuma. Tudo tinha que ser feito, que se fizesse, tinha que ter a autorização dos Estados Unidos, né? Cuba virou um prostíbulo dos Estados Unidos, um lugar de exploração, um povo miserável, né, que vivia da cana-de-açúcar, um governo ditador de Fulgêncio Batista, um povo analfabeto, né? Por isso que vem a Revolução Cubana, né? Essa partilha da África é que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Itália e a Alemanha ainda não estavam, não eram um país formado, né? Eles eram vários estados. Quando a Alemanha se unificou e a Itália também, veio a Conferência de Berlim, que eles queriam um pedaço da África também, né? E os países europeus foram enrolando, né? Começou o armamento dos países europeus e veio a Primeira Guerra Mundial, né? Tudo por causa do colonialismo, né? E aí já morreu mais de 20 milhões de pessoas, né? Pela briga do capitalismo, né? A China, por exemplo, a humilhação era tanta, né, que na Segunda Guerra do Ópio, né, eles tomaram vários postos, a China teve que pagar indenização, teve que ceder Taiwan, né? E Taiwan também, a Inglaterra quer apoiar a independência. É engraçado que a Inglaterra quer apoiar a independência, mas ela não devolve, por exemplo, as Ilhas Malvinas, né? Que está a milhares de quilômetros dela, não devolve, que é da Argentina, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ele diz que na União Soviética houve muita fome, né? O que acontece hoje na África roubada, né? Na África roubada, tem países que a população tem 50% de aidéticos, né? Por quê? Porque tem países que ficaram tão pobres que eles usam seringas, né? E reutilizam as seringas descartáveis, eles não conseguem esterilizar, né? E aí transmite o vírus, né? Por quê? Porque eles não têm dinheiro para comprar seringa, né? O Winston Churchill, né? Só experimentou, ele quase foi colonizado, se o Exército Vermelho não tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, ele iria experimentar o que ele fazia no continente africano, que começou a independência, a Índia se libertou, a Índia em 47, a China em 49, os países africanos, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, né, aí eles vão criticar baseado no livro de Leandro Narlock, né, lembrando que o Kim Kataguiri, né, quando ele foi falar de Marx, ele disse que Marx estava presente no começo da Segunda Guerra Mundial, né, para ver como ele é informado. Só que o Marx morreu em 1893. Aliás, 1883. E a Segunda Guerra Mundial foi em 1914. Só se foi o espírito, né? Quem apoiou foi Max Weber, não foi Karl Marx, né? O Leandro Narlock, que ele usa como fonte, né? O Leandro Narlock, no Guia Politicamente Correto, ele diz que Zumbi viveu na Idade Média. Zumbi morreu em 1654, já é Idade Moderna, né?
Ele disse que Lampião andava de automóvel. Como ele andava na caatinga de automóvel? Nem tinha automóvel naquela época no Brasil, né? As lutas de conquista de direitos sociais foram lutas, né, da democracia. A democracia burguesa nunca deu nada para ninguém, né? A gente deu exemplo hoje, né? Aqui é chamado de democracia. Que direito que a burguesia deu? Ela tirou. Nos Estados Unidos, que direito o trabalhador tem com a democracia burguesa? Nenhum. Ela não dá nada a ninguém, ela só toma, né? Foi lutas de movimentos de esquerda comunistas que conquistaram através das lutas, né? E aí ele vai falar de Che Guevara. Che Guevara é um assassino, né? Matou um monte de gente, né? Quem matou muita gente foi os Estados Unidos, né? Os conservadores mataram milhares de negros porque acreditavam que o negro tinha direitos e era a raça inferior, né? O que Che Guevara fez foi eliminar a resistência da burguesia que não queria, né, uma criação de um Estado. O Che Guevara, Cuba era praticamente analfabeto. Em 3 anos, Che Guevara participou de um projeto de alfabetização. Cuba é o país que não tem analfabetismo, é um dos países mais alfabetizados do mundo, né? Che Guevara, ele disse que Che Guevara é racista. Che Guevara abandona um cargo de ministro e vai lutar no Congo belga. E o que acontecia no Congo, né? 15 milhões de congoleses já haviam morrido, né, pela colonização, né? Ele foi lutar pela independência lá, né? E aí eles usam, né, esse Leandro Narlock, ele é um escritor meio canalha, né? Ele usa supostos trechos dos cadernos de Che Guevara, 45 volumes, mas não cita a página, né, para a gente poder pesquisar, né? O que eu estou falando aqui, a gente pode pegar os 4 livros, A Era da Revolução, A Era dos Extremos, A Era do Capital, A Era dos Impérios, do Hobsbawm, que está lá, né? Deixa eu ver mais. Maduro é ditador, né? Maduro é ditador, que os Estados Unidos não interferem, né? Tanto que Maduro governa. Governa com bloqueio. Um bloqueio. Os Estados Unidos fazem um bloqueio e só não derrubou o governo Maduro porque o povo apoia, né? Recentemente, os Estados Unidos mandou um grupo de mercenários, né, invadir as praias venezuelanas, e quem capturou esses mercenários foram os pescadores, né? Fidel Castro, a CIA tentou assassinar mais de 600 vezes, né? Fora a invasão da bacia dos porcos, né? Como não houve interferência? O Lula foi preso a mando dos Estados Unidos, o processo chamado lawfare, porque na década de 60 foi ditadura de tanques, né? Já agora já não era mais possível, então lawfare. Isso não aconteceu só no Brasil. A Cristina Kirchner não pode ser presidente porque o lawfare, né, apoiado pelos Estados Unidos, da justiça, por isso que eu digo que a justiça é burguesa, né, não deixou a Cristina Kirchner ser candidata. Teve que ser Alberto Fernandes, né? Rafael Correia, ele fez a auditoria da dívida pública e descobriu que era uma fraude que extorquia o Equador, né? E por causa disso, né, ele ajudou a eleger o Lenin Moreno. Era um projeto socialista, né? O Lenin Moreno foi comprado pelos Estados Unidos, virou um neoliberal, criou um livre mercado e eles criminalizaram o Rafael Correia, que até hoje está na Bélgica, né? Evo Morales caiu, né? Eles derrubaram o Evo Morales, né? Fernando Lugo, no Paraguai, se suicidou, né? Antes foram as ditaduras sangrentas. E agora, o lawfare. Eles interferem na política, né? Por exemplo, eles dizem que a Venezuela é uma ditadura. A Colômbia mata trabalhador toda hora. Trabalhador, líder sindical,
né? Eles não interferem porque a Colômbia é um regime de extrema-direita. Aí eles chamam, né, como o Eduardo Bolsonaro chama que a Venezuela é um estado narcotraficante. A Colômbia que é o país que mais trafica. Né? Não é, na Colômbia, não foi encontrado 39 quilos de cocaína no avião presidencial. Né? A Venezuela é ditadura, mas ele chama a Venezuela de ditadura, mas o Hugo Chávez não exalta a tortura, como Jair Bolsonaro. Né? Não ameaça golpe, como Jair Bolsonaro. Né? Não persegue as pessoas. O Guaidó, né, que tentou dar um golpe, que desviou verbas e etc., anda livre. Ele não consegue derrubar o poder porque ele não tem apoio. Né? A imprensa venezuelana massacra o Maduro. Veja aqui, né? A Globo é comunista porque fala mal dele, mas a Record não é, né? Porque não fala. Né? Se ele pudesse, ele cerceava a imprensa. Né? E aí chama a Venezuela de ditadura. Né? A Bolívia, ditadura. Né? Tudo que é socialismo é ditadura para o Bolsonaro. Mas quem apoiou a ditadura militar foi ele. E as mais sangrentas. Né? Diz que acontecia na Rússia estupros. Estupros. O Afeganistão, os soldados norte-americanos estupraram, no Iraque estupraram, no Vietnã estupraram. Né? Ele diz que os russos, na Revolução Russa, os presos não tinham direito a julgamento. Você tem mais de 100 prisioneiros em Guantánamo há mais de 20 anos que nunca foram julgados, são torturados quase todo dia. Eles não podem ser torturados no território norte-americano, então leva para o protetorado de Guantánamo que eles não devolvem para Cuba. E torturam lá. Né? Tortura, em qualquer país do mundo eles torturam. Né? No Vietnã, por exemplo, eles jogaram gás mostarda. Né? Em outros países, né? Em Cuba eles jogaram gás mostarda, produtos, fizeram guerra química, guerra bacteriológica, né? Para tentar derrubar, e até hoje investe milhões para bloquear, infernizar a vida de Cuba, porque eles querem que Cuba siga o regime deles, o que eles mandam. Né? E isso é democracia, não aceitar a soberania do outro. Se os cubanos fossem tão contra o regime cubano, já teriam derrubado o regime cubano. A China, né, é um partido único, por isso tem direito à voto. Eu volto a dizer, a China não usa o sistema democrático porque ela acha uma farsa democrática norte-americana, e eu acredito na mesma coisa. Né? Os bolsominions aí estão chamando Joe Biden de comunista. Joe Biden está longe de ser progressista. Ele é um liberal. Né? A burguesia não apoia. Né? Bernie Sanders nunca chega. Angela Davis foi candidata pelo Partido Comunista e, né, ele disse que os russos perseguiram as pessoas que pensavam diferente. Né? Na Guerra Fria, a emenda Truman perseguiu pessoas, né, que eles suspeitavam que fossem comunistas. Né? Mais de 10 mil professores perderam emprego. Né? Artistas foram perseguidos, sindicatos foram invadidos, queimados. Né? E só. Né? Que mais? Volto a dizer, né, que quando ele fala que a Rússia era amiguinha, né, da Alemanha, a covardia dos europeus, né, porque a Alemanha ela fez a Segunda Guerra Mundial muito em função do Tratado de Versalhes. Né?
Porque a França impôs um tratado com os alemães, que perderam a guerra, que a dívida é uma dívida que só acabaria no ano de 2020, né? Reduziu o exército alemão a chamada, o Tratado Humilhante, né? Porque a França queria se vingar da Guerra da Alsácia e da Lorena, né? Que a França perdeu. E aí se vingando com o Tratado de Versalhes. Adolf Hitler, que é um soldado na Primeira Guerra, né, ele não vai aceitar, né? Ele acha uma covardia assinar esse tratado. E quando ele chega ao poder, ele quer se vingar, né? Ele rasga o tratado, ele rompe, ele não vai pagar dívida, o exército só podia ter 100 mil soldados, ele vai armar, vai transformar a indústria alemã numa indústria de produção de máquina de guerra, né? A aviação, a Luftwaffe, né, que é a aviação alemã, ela vai ser uma potência, né? Ela vai causar medo, né, a esses países, né? E chamar o Churchill, como o Kim Kataguiri chamar de um grande estadista, ele está longe disso, né? Ele não aceita a colonização, as invasões de Hitler, mas ele invadiu, né? Invadiu e impôs uma ditadura ferrenha, né? Dá para se entender porque Cuba, né? Os Estados Unidos impôs um bloqueio, né, comercial em Cuba porque ele perdeu a guerra, né? O Cuba expulsou os Estados Unidos da ilha, né? Porque era muito humilhante, né? Naquela época, os puritanos proibiam nos Estados Unidos até bebida.